Será que a gente lembra como que faz isso? Como que grava? Como que conduz esse podcast? Não lembro. Vai de você que eu sigo. A gente lembra a vinheta, o começo, será? Vou tentar e aí você vem na minha, tá? Olá, pessoal. Esse é Santa Contingência, seu podcast de análise do comportamento. Olá, pessoal. Esse é o Santa Contingência, o seu podcast sobre análise do comportamento e psicologia. Eu sou o Guilherme, eu sou psicólogo clínico, sou criador do GEAC-PP e também aqui do Santa Contingência e sou aluno do curso de especialização do ITCR Campinas. Olá, pessoal. Meu nome é Milena. As coisas mudaram um pouquinho, né? Atualmente estou como psicóloga especializada em ABA, no setor de autismo, e também sou psicóloga clínica, além de criadora do GEAC-PP e do Santa Contingência. Muitas coisas mudaram, né? Nós tivemos aí esse hiatus do podcast e muitas coisas mudaram, mas a gente vai atualizando vocês conforme os episódios forem passando. Pessoal, primeiro, né, a gente tem que explicar um pouquinho dessa pausa, né, que nós tivemos. Nós tentamos organizar o podcast para voltar no ano passado, mas não é novidade para ninguém que ainda estamos em pandemia. E ano passado foi um ano difícil de trabalho, né, muito acúmulo, o GEAC cresceu também, então o podcast não virou uma prioridade para a gente, digamos assim, e acabou que a gente teve que deixar um pouquinho de lado, com muita dor no coração, porque o podcast foi incrível e proporcionou muitas coisas boas. Nós conhecemos pessoas incríveis, inclusive estão no GEAC com a gente hoje em dia, pessoas que até hoje vêm no nosso Instagram e dizem que estão escutando o podcast, então a gente tem que agradecer muito vocês por terem continuado escutando. Toda semana a gente recebe ouvintes novos seguidores no Instagram, e a gente está disposto agora a voltar, a colocar o podcast em trilha, a fazer com que ele seja aí ouvido de novo e produzir novos conteúdos para vocês. Não é difícil dizer, né, que o ano passado foi um ano atípico. Na verdade, estamos em anos atípicos. E, de certa forma, falando num ambiente pessoal, a gente sofreu com isso também, em alguns níveis. O podcast acabou ficando em segundo plano. Sim, nós decidimos dar um passo para trás, né? É uma coisa muito minha e da Milena, assim. Nós não queríamos entregar um episódio meia boca, ou um programa meia boca, um podcast meia boca. Então a gente preferiu dar um passinho para trás, porque a gente não conseguiria estar 100% ali entregando o que a gente queria. Mas contingências organizadas, estamos de volta e a gente vai daqui para frente produzir novos episódios para vocês. Um recado, né? Um recado mais geral do nosso grupo de estudos. Se você não conhece o nosso grupo de estudos, vai lá no nosso Instagram, @GEACPP, GEACPP. Esse mês nós completamos 3 anos de grupos de estudos, de um sonho meu e da Milena inimaginável. E veio pandemia, o GEAC virou online, e se abriu para o Brasil inteiro. Então a gente está muito feliz de estar completando 3 anos. Com isso, nós completamos também, nesse setembro, 1 ano de projeto social. Então, se você conhece alguém que está em situação de vulnerabilidade social, que não consegue custear uma terapia nos modelos e nos custos tradicionais, nós temos um projeto de atendimento social no nosso grupo. É só ir lá no nosso Instagram, @GEACPP. No link da bio tem um formulário, a pessoa se inscreve e é chamada para fazer terapia com os psicólogos do nosso grupo. Claro que qualquer dúvida vocês podem estar falando conosco pelas nossas redes também. O Santa Contingência também está sempre aberto para sanar essas dúvidas. Sim. Acho que, a gente precisa fazer um retrospecto, explicar um pouquinho do nosso podcast, porque faz tanto tempo, né? Tem episódios que ficaram tão contextualizados no ano passado, e pode ser que nós tenhamos ouvintes novos, né? Daqui para frente. Então, é muito importante a gente dizer que nós temos muitos, não muitos assim, mas alguns episódios produzidos no ano passado. Nós temos muito orgulho de todos eles, mas em especial nós temos um bem legal sobre a história da análise do comportamento no Brasil, que foi onde as pessoas conheceram a gente, né? Foi onde as pessoas começaram a escutar o nosso podcast. Nós temos também um episódio muito legal sobre a análise do filme do Coringa, temos episódios sobre política, temos episódios sobre aba aplicada ao TEA, o que mais? Temos episódios que agora daremos continuidades, né? Sobre a série clínica, temos... Sobre terapia online. Sobre a pandemia. Sim. Sobre feminismo e análise do comportamento. Exatamente. E nós demos uma pausa no podcast no momento que nós estávamos produzindo esse especial em clínica analítico comportamental, que era uma coisa que foi muito pedida. As pessoas chegavam muito
tanto no GEAC quanto no Instagram do podcast, perguntando, né, quais eram as características da clínica analítico-comportamental, como trabalhava, se trabalhava com sentimento ou não. Inclusive, você pode voltar 2 episódios atrás, quando a gente descreve e responde dúvidas dos nossos ouvintes sobre características de como o processo da terapia comportamental funciona. E hoje nós recomeçaremos esse episódio, esse especial, falando sobre um tema muito rico, muito importante e muito intenso, que é relação terapêutica. Exatamente. Acho que nada mais do que importante, né, nesse momento de dizer sobre a relação terapêutica, quando a gente, momentos atrás, questionou isso num ambiente online, né? Então, acho que a gente consegue perpassar por tudo isso nessa conversa hoje com vocês. E isso que você me falou me abriu tanta questão, assim. Nós poderíamos falar de relação terapêutica nesse momento que as relações estão todas estranhas, né? Digamos assim, que as pessoas estão mais afastadas do que nunca fisicamente e que está todo mundo passando por momentos muito difíceis. Então, obviamente, isso também se reflete no contexto clínico, né? Exatamente. Eu acho que a relação terapêutica, como a gente diria, seria a porta para a terapia em si, né? A gente começa o processo terapêutico quando a gente se vincula ao terapeuta. E a partir daí a gente abre um leque de possibilidades. Então a gente tem que olhar para esse cenário da relação terapêutica, para esse contexto com muito carinho. Muito. É uma parte imprescindível do nosso trabalho, apesar de uma maneira muito errônea, ser negligenciado pelas pessoas que acusam a nossa prática, porque analistas do comportamento são mecanicistas, porque analistas do comportamento são meros aplicadores de técnica, porque senta lá e é tudo estímulo-resposta. Aposto que você está escutando isso e já deve ter escutado essas críticas também. Não é verdade, né? Toda vez que nós vamos ler sobre análise do comportamento na clínica, a maioria dos textos tem seções muito amplas e abrangentes sobre relação terapêutica. Nós temos uma mudança significativa na história da análise do comportamento no Brasil, que é a chegada da FAP, dos livros, dos protocolos. E é interessante porque, se você... e já fica uma indicação meio antecipada aqui. O FAP 2, né, aquele livro que foi traduzido pela Fátima Conte e pela Maria Zilo Brandão, elas falam que a FAP veio para dar nome ao que elas faziam. Não foi uma coisa muito, muito diferente do que já era visto, do que já era dado a ênfase na relação das pessoas. A FAP só veio para organizar e dar nome. E falar, olha, vocês estão fazendo uma coisa que nós estamos fazendo fora do Brasil também. E a gente faz isso, nós somos seres humanos, nós somos sensíveis ao reforço das outras pessoas também. Então, seria muito estranho se na clínica a gente não olhasse para esse aspecto. Por isso que a análise do comportamento evoluiu. Porque antes era, sim, óbvio, se a gente for falar de primeira onda, de modificação de comportamento, existem críticas que são muito fundamentadas. Só que nós não temos aquela terapia mais. Nós temos uma análise do comportamento muito mais abrangente. Se a gente fosse partir aí, né, do porquê que a gente hoje rebate tanto essas críticas, né, ao longo de quando o behaviorismo começou até hoje, a gente pode dizer que o grande seio disso tudo é o início da análise do comportamento, que é quando a gente fala da modificação do comportamento. Porque ali era meramente aplicação de técnica, e não havia uma preocupação incessante ou genuína com a relação que se formava com aquilo tudo. Na verdade, não havia um olhar para essa relação como um potencial de mudança no comportamento do cliente, a não ser como ser visto meramente como um contexto, como um ambiente. E hoje em dia a gente dá muita ênfase para isso, reconhecendo a importância disso tudo. Isso anula até o profissional enquanto pessoa, né? Porque coloca ele num lugar que ele não tem que ter empatia, ou afeto, ou carinho por aquela pessoa que está na frente dele. Nessas críticas, assim, não, você é um mero aplicador de técnica, então você não se importa com a pessoa que está lá, com o seu cliente. E nós sabemos que isso não é verdade. Grande parte do nosso trabalho vem dessa relação. Vem dessa relação do cliente se sentir à vontade, de você se sentir à vontade de estar ali atendendo aquela pessoa, porque a gente sabe que não vai acontecer com todo mundo, e aí a gente tem que, enfim, indicar, encaminhar para outra pessoa, mas nós também gostamos daquilo. Então não é uma via lateral, é uma coisa que vem nas duas mãos. E fica mais como aquela coisa de não ser uma mão dupla, né? De não ter
essa continuidade do terapeuta nesse processo. É como se tudo que o terapeuta fizesse era apenas aplicar uma teoria para que aquela situação se sanasse ou fosse resolvida ou que o repertório fosse ampliado. E na verdade não, a gente também tem implicações nisso tudo. Inclusive implicações éticas nessa relação. Sim. Então, para a gente começar a nossa conversa, já começamos, né? Mas para dar continuidade a ela, eu acho que nós podemos trazer, eu vou trazer uma citação que eu acho que ela é bem específica e um apontamento do Skinner, eu acho que para botar fogo aí, para a gente poder explorar isso. O Baum, ele diz que uma relação é um conjunto de interações regulares entre os indivíduos. E que essas interações, elas prevêem reforço mútuo. Um exemplo de interação é o que acontece dentro do contexto clínico. E, para nós, existe uma máxima que é muito importante, que o terapeuta tem que ser audiência não punitiva. O terapeuta não deve ser a pessoa a apontar dedo, a classificar o comportamento do cliente como certo, errado, bom, ruim, adequado, inadequado. Então, por si só, a clínica já tem que ser um espaço livre de julgamento. Acho que esse é o primeiro passo para um estabelecimento, né, para o começo de uma boa relação terapêutica no processo. Exatamente. Eu acho que se a gente for olhar para esse primeiro ponto que a gente colocou aqui para discussão, tem muitas coisas a serem olhadas, né? Serem elencadas aqui. Primeiro que o que surge nessa relação, né? Da onde vem isso tudo, né? O primeiro contato do cliente com o terapeuta, seja ali numa busca inicial por valores, já se estabelece dentro da relação terapêutica. Já se dá indícios de como o terapeuta talvez tenha que se comportar, ou como geralmente, eticamente, a gente se comporta, e como que isso repercute no comportamento do cliente. Isso já dá um indício gigantesco de quais são as barreiras, dificuldades, ou quais são o que o terapeuta vai ter que ter de disponível para ele, para que ele possa acessar aquele cliente. Sim, e nós escutamos muito, eu lembro muito disso vivo durante a graduação, mas pensando agora no processo fora da faculdade já há alguns anos e também pensando na questão analítico-comportamental, na maioria das vezes a relação já começa, por exemplo, num contato, numa mensagem do WhatsApp, em uma ligação, o jeito que você... Às vezes a pessoa está tão sensibilizada, passando por um sofrimento, que a maneira da qual você responde a mensagem pode ser um diferencial para ela ali. E aí ela já vai para a primeira sessão. Eu acho que existe um ponto assim, muito importante, que a maioria das pessoas vão para a terapia de uma maneira muito à vontade. Apesar de estarem em um contexto aversivo, provavelmente, elas vão porque elas querem, elas vão porque elas acreditam que o processo pode ser benéfico, elas vão porque elas acreditam também que o terapeuta pode ajudar elas em alguns pontos. Então, já é uma relação estabelecida que, digamos assim, o terapeuta faz o seu trabalho de uma maneira a confirmar aquelas expectativas que a pessoa tem. O que acontece é que também nós somos pessoas, então nós também temos expectativas e nós também precisamos fazer o nosso trabalho. Mas isso é muito bonito, porque são duas pessoas se comportando, e a partir do momento que a pessoa está ali, está falando, a gente já está promovendo mudança, né? Na maioria das vezes, pode ser que a pessoa não tenha esse contexto diferencial. E a partir dessa sementinha, a gente vai conseguir estabelecer e fazer com que as intervenções mais diretas aconteçam também. E eu acho que até para a gente elucidar tudo isso que a gente está pontuando aqui, trazer 2 exemplos, assim, corriqueiros que acontecem nesse primeiro contato. Então, nós temos aquele, desde o cliente que chega apenas perguntando valores, né, que te manda assim, olá, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, enfim. Ouvi falar sobre você, ou fulano falou sobre você, e gostaria de saber o valor da sessão. E aí a gente tem que desenrolar aquela conversa inicial. Olá, prazer, meu nome é tal. Então, me fala um pouquinho sobre você, me conta um pouquinho porque você está procurando terapia, de que maneira eu posso te ajudar para sair desse vínculo meramente valorativo de ser pagado, enfim, de só marcar uma hora, uma sessão, para entrar no processo terapêutico. Enquanto a gente tem o cliente que chega já contando tudo. Então, eu sou irmão de fulano, que é primo de Beltrano, e aí aconteceu aquilo outro, e já começa a terapia ali, você tem que interromper e falar, olha,
A gente pode estar marcando uma primeira sessão para estar conversando sobre tudo isso e eu vou começar a entender mais ou menos o que você quer trabalhar na terapia. Isso é muito real, né? Eu mesmo me policio muito para não colocar o meu trabalho num local só de um serviço que a pessoa pode pagar, né? A terapia é um conjunto de comportamento, de experiência, de relação. Eu também tomo muito cuidado de ser, obviamente faria isso independente da relação, mas assim, de perguntar, tudo bem, como está, como é seu nome, alguém indicou o meu trabalho ou não, me fala um pouco sobre você, quais são os seus objetivos na terapia, por que você está procurando terapia nesse contato mais inicial, porque senão a gente fala o preço e a pessoa se configura não como nosso cliente e acho que já perde um pouco do tato. Já perde um pouco da sensibilidade que a gente poderia estar estabelecendo uma relação a partir dali. Nós até conversamos sobre isso, eu acho que no nosso primeiro episódio de clínica comportamental, que eu lembro que uma ouvinte mandou pra gente, assim, de ter muita dificuldade de fazer sessões, das pessoas perguntarem o preço, e ela falar um preço e as pessoas sumirem. E eu lembro que nós, Milena e eu, falamos assim que nós sempre gostamos de trazer a pessoa, conversar, fazer uma primeira sessão, e na primeira sessão explicar sobre valores e conversar e achar meios. E eu lembro que nós falamos assim que dificilmente nós perdemos clientes nessa prática. E é uma coisa que é muito verdadeira. Às vezes, claro, a pessoa pode vir fazer uma primeira sessão e não se configurar como uma cliente. Mas as chances, né, e pelo menos falando de nós dois, as evidências mostram que é um comportamento que é muito adequado. Trazer a pessoa e fazer a pessoa te conhecer e fazer a pessoa já entrar num movimento ali de psicoterapia e depois trazer, enfim, as questões burocráticas, digamos assim, do processo. Sim, uma coisa que é muito recorrente. Tava até me policiando esses dias, eu talvez até avaliando algumas conversas com alguns clientes, de que os clientes às vezes têm até dificuldade de se apresentar, de falar nome. Então já manda assim, oi fulana, fiquei sabendo do seu atendimento, enfim, gostaria de saber o valor da sessão e não fala nem o nome. E às vezes você tem que educá-los até nesse princípio de olá, tudo bem? Vamos se apresentar, qual é o seu nome, qual a idade, o que você faz da vida, vamos conversar sobre as coisas. Porque às vezes, até conversando recentemente com uma cliente, que também é psicóloga, ela estava falando sobre algo, então acho que cabe muito nessa conversa de hoje. Ela estava falando sobre o medo de alguns clientes, principalmente quando ela também trabalha com clínica. Também trabalha com clínica. E também é analista do comportamento. O medo de alguns clientes em não saber o que expor na terapia. Ou aqueles clientes que chegam e falam, vamos desmarcar a sessão porque eu não tenho nada para contar. Tipo, na verdade, não. A terapia se faz até nesse ato. Até quando não tem nada para ser falado, às vezes a gente precisa conversar sobre isso, sobre o nada. Sobre o que está se acontecendo, o que está se passando nesse nada. O que é essa normativa que se estabeleceu por esses dias? Será que teve alguma coisa diferenciada que a gente não olhou? Será que a gente precisa olhar para isso? Então, às vezes os clientes acham que tem que sempre vir com uma demanda diferenciada, sessão a sessão, e que a relação só vai se estabelecer e que o terapeuta só vai ficar contente quando o cliente tiver algum problema a ser resolvido. E eu já fico, claro que a gente não deve ficar fazendo inferência, mas já fico pensando assim, de onde vem essa conformidade, né? De onde vem assim, não tem nada acontecendo na minha vida. Será que não tem? Eu lembro muito, com alguns clientes, eu sempre faço um exercício que é assim, Guilherme, olha, cheguei na sessão, tô muito triste, tô pra baixo, mas não aconteceu nada. Eu falo, vamos ver, me conta aí os seus 4 dias, 5 dias atrás, me conta o que tá acontecendo. Vamos tentar entender como foi esses últimos 7 dias longe da sessão. Aí aconteceu tal coisa no trabalho, e aí eu fingi que não era nada, engoli o choro. Aí depois perdi meu cachorro e depois achei, minha mãe brigou comigo, mas também tomei um banho e relaxei. E aí a gente começa a fazer um mapeamento de várias situações que aconteceram durante a semana que poderiam ter produzido aquele chateamento, aquela tristeza. Mas às vezes a gente é tão condicionado a não sofrer, né? E aí a gente pode... Não é nem o tema desse episódio, mas assim... Essa aceitação do sentimento, essa questão até de expressar e de reconhecer, é uma questão que vem muito do autoconhecimento da terapia. De entender, e aí falando obviamente da nossa abordagem, que nada vem do nada. Sentimento e comportamento também vem do contexto. Então a gente tem que olhar para eles de uma maneira diferencial.
E às vezes uma pessoa fora da terapia não entende isso. E aí, não tem nada acontecendo na minha vida. Não tem nada de especial para levar na terapia. E é um erro. Isso acontece muito mesmo. Muito. E a gente está falando de relação terapêutica, né? Se eu dei play nesse episódio de hoje, eu tenho uma pergunta a ser feita e que provavelmente eu quero uma resposta. Pelo menos eu, enquanto ouvinte, teria essa pergunta. Então, o que o terapeuta precisa, então, para estabelecer esse vínculo com o cliente? Como que a relação terapêutica se estabelece? O que eu preciso para que isso se estabeleça? E vamos com a famosa resposta do psicólogo. Depende. Depende muito das contingências, depende muito das duas pessoas. Claro que nós temos aí alguns passos que são essenciais e que a análise do comportamento dita como universais para todos nós, mas depende muito, são questões muito individuais e peculiares, né? Eu acho que o primeiro ponto para a gente falar aqui é a questão mesmo da escuta. Eu acho que é a questão de oferecer um espaço onde a pessoa pode falar sem ser julgada, onde a pessoa não vai ter... E aí vem, obviamente, da gente reafirmar o sigilo para esse cliente, falar que a nossa abordagem não está ali interessada a olhar para comportamentos e apontar dedos. Nós temos uma abordagem que é muito bonita nesse ponto. Assim, nós vamos lidar com aquilo que te traz sofrimento. Se isso não te traz sofrimento, se isso não é uma questão para você, bola para frente, sabe? Então nós nunca devemos apontar dedo, falar de certo ou errado. E na maioria das vezes, isso já é um ponto muito importante. Eu lembro de alguns clientes, assim, que na primeira sessão, você dá uma fala dessa, de como funciona a análise do comportamento, de como é uma questão em uma terapia que está muito interessada no autoconhecimento, em entender por que a pessoa se comporta daquela maneira, em conquistar novos comportamentos. E a pessoa fala, nossa, nunca ninguém me perguntou qual era o meu objetivo na terapia, nunca ninguém me perguntou como eu me sinto, nunca ninguém me perguntou o que eu estou fazendo aqui. E isso já é uma força movedora ali, sem questões mentalistas, tá? Vamos pensar nisso enquanto antecedente para o autoconhecimento. Mas as pessoas já começam a analisar o comportamento delas de uma maneira diferencial. Então, assim, eu sempre tive muito sucesso em reafirmar que a terapia era um lugar livre de julgamento. E acho que todo mundo que segue essa máxima consegue muito sucesso também. Até usando de exemplo, eu tenho um cliente com alguns aspectos depressivos que ele uma vez me falou em terapia que ele se sentia muito acolhido naquele espaço. Que não era resolutivo, mas era acolhido. Então, que ele saía dali pensando em 1000 coisas a serem feitas, em 1000 coisas a serem mudadas na vida dele, mas que ele se sentia acolhido no sentido de não ter ninguém apontando o dedo do porquê ele passa muito tempo no quarto, ou porque ele não está conseguindo trabalhar, ou porque às vezes não está recebendo dinheiro suficiente para pagar determinadas contas. E até recentemente nem tanto, quando a pandemia começou e todo mundo entrou nesse caos, né, de saúde, financeiro, enfim, tudo ao mesmo tempo. Não sei se isso aconteceu com todos os terapeutas, mas aconteceu muito com os meus clientes, grande parte deles. A gente tem que conversar sobre famosos valores. E sobre financeiros, no caso. Exatamente. E sobre como a vida estava. E pensar em futuro. Pensar sobre como se manter, o que eu vou fazer, e todas essas coisas juntas do momento da terapia. E aí a gente vem com a famosa conversa. Isso também é assunto de terapia. E o espanto na cara de cada um desses clientes era até engraçado, mas depois veio a devolutiva de que, nossa, foi bacana você ter colocado isso, eu me sinto acolhida nesse espaço, eu sinto que é legal, eu posso falar isso com você. Se um dia, sei lá, eu sentir que eu preciso mudar alguma coisa nesse cenário também financeiro, a gente pode conversar. Então é isso, a terapia engloba tudo isso. Mas saindo do âmbito do cliente, indo para o âmbito do terapeuta, eu, enquanto terapeuta em formação e atuante, sempre me questionei no sentido de se tinha parâmetros que eu deveria seguir para ser uma boa terapeuta, para ser acessível, para ser, sei lá, legal, ou enfim, diversas coisas. E aí eu acho que só na análise do comportamento, lendo e trabalhando e atuando em tudo, que eu fui entender que não. Que até nesse espaço que a gente estava conversando agora, é um modelo muito individual do terapeuta. Então eu posso ser
retraída, posso ser tímida, posso ser até, às vezes, muito direta, mas eu posso ser acessível ao meu cliente, eu posso ser empática com a dor dele, com as coisas que ele vem me trazendo. Isso não me impede, eu não preciso ser sempre extremamente feliz, esboçar felicidade, ou ser extremamente acessível o tempo todo, tá sempre perguntando, enfim, tem diversas demonstrações e tudo isso é possível para que se estabeleça uma relação terapêutica. Eu concordo muito, e eu pensei muito no aspecto, claro, da formação, né? Nós somos psicoterapeutas muito novos, nós temos 4 anos de formado já e trabalhamos com clínica desde então, mas fico sempre pensando o quão é necessário e diferencial são supervisões, são discussão de caso, você colocar a sua prática para outras pessoas analisarem aquilo que você está fazendo, analisar o seu próprio comportamento enquanto terapeuta dentro de uma sessão é imprescindível. Por que você perguntou tal coisa? Por que você deixou esse gancho passar? Por que você não voltou nesse assunto depois? Porque são apontamentos que vão fazer você construir o seu próprio repertório. E aí quero mandar um beijo aqui para minha supervisora, Larissa Zatti, que provavelmente vai estar escutando isso. Eu acho engraçado que ela fala assim, Gui, eu e você, nós somos muito terapeutas mais ativos, digamos assim. E a gente trabalha muito com isso que a Milena estava falando, assim, a gente pode ser assertivo, isso não quer dizer que nós seremos agressivos com o cliente, mas nós somos empáticos ao mesmo tempo. Porque a psicoterapia também exige um pouco de trabalho, né? E a gente tem que fazer isso com muito manejo. E eu acho que isso é muito bom para que a gente possa colocar algumas questões em prática, para que a terapia não seja só esse local de desabafo, esse local de tristeza, mas sim que aquele relato e que aquele trabalho seja visto também pelo cliente. Eu percebo muitos pontos específicos assim na minha prática. Então, pera lá. Então, você está dizendo que a relação terapêutica não é um caminho único e igual para todos, que ela é diferenciada. Inclusive, na minha relação com o meu cliente, ela pode ser diferenciada de cliente a cliente, e que isso se faz numa via de mão dupla. Eu não falei tudo isso, mas você está completamente certa. Não, é isso. Nós temos relações diferentes, do mesmo jeito que nós temos relações diferentes com as pessoas da nossa vida. Com os clientes não seria de outra maneira. E que não é uma via simplesmente do cliente, né? O cliente não é só ele sentar ali e ficar desabafando. O terapeuta é 50% do processo também. Isso é muito rico e muito importante. E aí, talvez a gente pode puxar um pouquinho sobre FAP? Eu ia falar isso agora. Então, atrelando isso com a FAP, eu acho que tem alguns mecanismos que facilitam muito nessa interação com o cliente. Inclusive, de expor partes da vivência do terapeuta que sejam pertinentes ao que o cliente vem vivenciando no momento. Um ponto muito importante, muito rico da FAP é a autorrevelação, né? Eu tive algumas experiências com autorrevelação durante alguns atendimentos e foram todos, assim, muito bem sucedidos e estreitaram o nosso vínculo de uma maneira muito mais rica. E aí é um ponto que, obviamente, nem todo psicólogo precisa lidar com autorrevelação ou precisa fazer, porque entra em outro ponto que é muito específico, que é a vulnerabilidade dentro da sessão, né? Principalmente a vulnerabilidade do psicólogo dentro do processo terapêutico. Mas eu percebo que, às vezes, quando a gente consegue dar modelo para alguns clientes, usando aspectos funcionalmente relevantes, é muito importante. Por exemplo, o cliente está contando alguma situação e não consegue se descrever como sente, ou está fazendo um relato que não é um tato puro, alguma questão assim. Você pode falar, nossa, comigo aconteceu tal situação parecida e eu fiquei muito bravo. Ou comigo aconteceu uma situação igual à sua e eu me senti traída. Como que você está se sentindo? Ou um cliente que tem um sofrimento por uma questão específica da vida dele e você falar, eu passo pela mesma coisa e sofro também. E não tem nada de errado nisso. Então eu percebo que a autorrevelação é uma das ferramentas muito assim, ricas e que devem ser usadas, claro, gente, com muita cautela. E é assim como qualquer técnica ou qualquer intervenção dentro da terapia. Tem que ser avaliada se é pertinente ou não para aquele cliente. Mas também tem outras coisas que a FAP nos ensina também, que é colocar aquilo que vem acontecendo dentro dessa relação como modelo para as relações lá fora.
ou até como maneira de você entender o que vem acontecendo lá fora. Então, sei lá, o cliente chega com um repertório extremamente restrito e ele é restrito com você também. Talvez tenha dificuldade de elencar coisas, perguntar alguma coisa, e aí você consegue generalizar aquele comportamento para os contextos externos da terapia e consegue também modelá-los dentro da sessão. E eu acho que a ferramenta principal nesse aspecto é o que o terapeuta sente, aquilo que ele percebe e aquilo que ele consegue devolver como modelo para o cliente dentro da sessão. Então, colocar para o cliente, olha, eu te sinto dessa forma, eu te vejo dessa forma, eu percebo que isso acontece dessa forma, auxilia com que o cliente também consiga descrever esses comportamentos e que, de certa forma, vocês consigam elencar juntos comportamentos alternativos ou comportamentos concorrentes que vão estar, provavelmente, sendo selecionados em relação àqueles outros. Sim, e até a famosa ideia, né, de que o comportamento do cliente dentro da sessão é um reflexo do que acontece fora, né? Isso é um autoconhecimento, assim, muito rico, porque na maioria das vezes, como a gente se sente em relação àquele cliente é como a maioria das pessoas se sentem também. Então a gente tem que apontar isso também para ele, porque é uma ferramenta para autoconhecimento, mas também é muito importante até para estreitar os laços. E acho que um ponto, né, voltando no que eu estava falando sobre a vulnerabilidade do terapeuta também, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é deixar o campo aberto da terapia para que a pessoa fale sobre pontos, sobre falas, sobre questões que ela não gostou, que ela não entendeu, alguma intervenção que talvez não ficou tão clara, porque o nosso trabalho também é passível de análise, e a gente também tá ali, e eu acho engraçado, gente, que eu tô muito sensível a esses temas ultimamente, por questões de terapia pessoal, mas assim, nós somos terapeutas, somos pessoas, somos vulneráveis, e a gente não sabe tudo. E meu terapeuta, que inclusive eu tenho uma ótima relação, ele me falou uma coisa assim, nós não temos todas as respostas, então o psicólogo não tem que ficar afoito a querer devolver toda hora, a querer falar o que o seu cliente tem. A pessoa que vai te falar o que está acontecendo é ela. Então a gente só tem que dar o espaço para ela falar. Só tem que fazer as perguntas para manejar aquilo que ela tem para te dizer. Então eu me coloco nesse lugar hoje em dia de, se eu te falei alguma coisa, se você não entendeu, eu estou com uma visão muito parcial do que você está me contando. Eu posso fazer algum apontamento que você não sinta que foi verdadeiro. Devolve para mim. Me fala. Se você não gostou de alguma coisa que eu disse, me fala, porque é uma relação que, apesar do terapeuta estar ali, não tem que ser de poder, não tem que ser desequilibrada. Outro movimento que nem é da FAP unicamente, mas que eu, enquanto terapeuta, gosto muito de fazer, é de dar importância para as coisas que o cliente coloca e traz em sessão. Então, sei lá, se o cliente me fala sobre um filme, uma série, uma música, um livro, enfim, qualquer coisa desse tipo, eu muito provavelmente vá procurar sobre isso. Nem que eu não consiga assistir o filme por completo, mas que eu entenda sobre o que o filme fala, que eu entenda sobre o que ele está me descrevendo, porque é a maneira que ele está me comunicando o que está se passando com ele. Então, assim, eu tenho uma cliente que ela adora escrever. E ela tem uma página em que ela escreve algumas coisas com outro codinome e tudo mais. E uma vez ela me mostrou um texto de um sentimento que ela teve por uma pessoa que elucidava perfeitamente todo o processo que ela vivenciou e o que ela vinha fazendo para lidar com aquele sentimento. Foi incrível. Se eu não tivesse acesso àquilo, talvez, muito provavelmente, eu não daria continuidade na sessão de uma maneira tão assertiva como foi a continuidade disso tudo. Ela mostra isso para bastante gente? Mostra. O texto? Os textos estão acessíveis para várias pessoas, mas eu era a única pessoa que sabia que era ela que estava escrevendo isso. Isso que eu ia perguntar, se as pessoas sabiam que era ela o alter ego por trás da escrita. Isso é um ponto, assim, o vínculo tá aí, né? Uhum. Ela tá sendo extremamente íntima, te mostrando uma questão tão vulnerável dela. Exatamente. Eu acho que é outro ponto muito legal pra gente medir relação terapêutica, que não deve ser régua pra ninguém, tá, gente? Mas, assim, são os presentinhos, né? Uhum. Os presentinhos são ótimos, assim, um docinho, um chocolate.
Eu tenho clientes que vão viajar e me trazem chaveiro. Eu adoro, mas clientes que nunca me deram nada, que não sei se estão escutando isso, não se sintam obrigados a me dar nada, mas é bonitinho ver essa lembrança, né? Que a pessoa tá num lugar e lembrou do terapeuta e trouxe para você. A gente só tem que analisar a função desses presentes algumas vezes, tá? Analisar a função do presente, se não vai virar uma coisa muito, muito regular, toda sessão um presente. Mas na maioria das vezes é um sinal de carinho, né? Em datas comemorativas, dia do psicólogo. Isso é muito legal também para avaliar o vínculo. Eu acho que como a gente falou que é uma via de mão dupla, se sentir reforçado pelo seu cliente, seja por uma mudança, né, do repertório dele, porque isso é muito reforçador para o terapeuta, ou seja, por reforços naturais, sociais, enfim, dá uma sensação de bem-estar. Ser reforçado também é importante pra gente. O efeito do reforçamento positivo tá aí, por né, gente? favor. De maneira bem didática e aplicada. Eu acho que um ponto muito interessante disso tudo também, falei pra vocês do FAP2 lá no começo, a FAP tem uns inventários bem legais para medir questões de relação terapêutica, questionário inicial de terapia, questionário de ligamento entre as sessões. Eu acho que são pontos que eu gosto muito de usar, porque tem perguntas muito específicas, assim, o que eu gostaria que meu terapeuta soubesse, estou começando esse relacionamento da mesma maneira que começo tais relacionamentos, o que eu senti quando eu terminei essa sessão. Então são coisas que podem ser usadas aí como tarefas de casa, para que o cliente também pense na relação, para que ele não ache que... E aí o ponto da FAP é esse, né? Entender que a maneira que ele se comporta, a maneira que ele sente o terapeuta também é importante. Porque às vezes não, o terapeuta é só alguém para mediar a minha melhora. E na verdade não, né? Se não tem relação, na maioria das vezes o trabalho não acontece de uma maneira curativa, né? E acho que curativa é muito FAP. De uma maneira curativa. Então, assim, a relação tem que estar muito bem estabelecida. A FAP, quem leu FAP sabe, a FAP fala de criar um espaço sagrado. Então é muito forte, são relações intensas. Então, depois a gente pode até colocar no Instagram o link desses formulários do FAP2 para vocês darem uma olhada também. Não queremos aqui doutrinar, né, dizendo que todos têm que ser terapeutas FAP, mas assim como o Guilherme começou dizendo aqui, a FAP veio para dar nome a coisas que possivelmente a gente já estava fazendo. É importante a gente entender que a análise do comportamento compreende também a relação terapêutica, né? A partir do momento que a gente fala que a gente está sensível a todo o comportamento do cliente, essa relação que se estabelece também está permeada por algum comportamento. Isso também tem que ser analisado. Inclusive nós, dentro desse processo, também temos que ser analisado enquanto ambiente, enquanto consequência, enfim, enquanto pertencentes a essa relação. Contexto, né? Contexto. Não tem como fugir. Não tem, é impossível. Impossível fugir de ser análise. E a FAP, e aí... Porque, gente, quem conhece FAP sabe que é muito rico esse conteúdo lá dentro. Inclusive, a FAP coloca que tem comportamentos do terapeuta fora da sessão, terapeutas do comportamento dentro da sessão, que também precisam ser tanto avaliados quanto aprimorados. Então, não dá para fugir de falar de FAP, de falar de terapeutas também enquanto análise. Então, a gente deixou meio claro que a relação terapêutica é uma coisa que acontece sem regra, sem inventário, sem manual. As pessoas precisam estar ali se comportando para que ela aconteça, certo? Correto. E aí, não sei se você vai ter casos assim, ou situações, mas pode acontecer, obviamente, da relação terapêutica não acontecer. Do cliente não se vincular, do processo, entre aspas, dar errado. Vamos colocar assim, mas de uma maneira não prejudicial. O que a gente faz nesses casos? Por que isso acontece? Você tem alguma contribuição com isso? Claro que sim, né? Obviamente isso acontece no meio... Parece que nós estamos fazendo um episódio para comentar sobre essas coisas. Certeza, era espaço para fala. Obviamente isso pode acontecer. Se a gente fala de uma relação dual aí, né? Parte do processo, ou ambos, podem não estar alinhados sobre a continuidade daquela sessão, ou a continuidade da terapia. Enfim, os objetivos não podem estar tão claros, a pessoa não pode estar tão aberta ali para o processo terapêutico, enfim, pode ter N situações. Comigo, o que aconteceu foi que
A gente chegou a conversar, começamos o processo terapêutico, estávamos em continuidade, mas a cliente não via necessidade daquilo e achava que o problema dela não deveria ser solucionado dentro da terapia. E sim que ela tinha outras situações a serem trabalhadas. Discordava à época, mas eu entendi que ela não estava implicada naquele processo. Talvez fosse muito mais custoso para ela naquele momento lidar com tudo que estava sendo elencado ali do que simplesmente seguir a vida como ela já vinha seguindo e talvez pontuando coisas mais específicas com outras pessoas. É muito importante fazer um exame crítico também do papel da psicoterapia, né? Eu fico sempre muito preocupado quando eu escuto frases de que todo mundo precisa de terapia, terapia é a salvação de todos os problemas. Eu acho que isso é muito radical, assim, porque não é... E aí eu vou entrar numa análise um pouco mais fora do que a gente está falando, mas depois eu prometo que eu volto. Nós sabemos, quem é psicólogo e está um pouquinho antenado nas questões sociais, sabe que não é porque você tem um selo aí, um nome, uma nomeação de psicólogo, um registro profissional, que você vai fazer bem para todos os seus clientes. Porque nós temos psicólogos que apoiam coisas que, por exemplo, a psicologia não defende. Então, por exemplo, né, uma tal chapa aí que concorreu à eleição do conselho, enfim. Agora você imagina uma pessoa que chega na mão, enfim, de algum desses psicólogos com uma demanda da qual eles, enquanto pessoa, não concordam. Será que existe essa separação? E acho que isso serve até para os nossos sentimentos. Será que eu, por exemplo, estou passando por um luto, vou conseguir atender alguém que está passando por um luto também? Será que isso não vai se misturar com os meus sentimentos? Será que eu vou conseguir atender alguém que tem uma opinião política diferente da minha? Eu acho que tudo isso é questão passível para análise que pode interferir na relação terapêutica. E eu acho que, assim, não é vergonha, não deve ser vergonha para ninguém a questão de encaminhar pacientes, de encaminhar clientes, porque exige muita coragem para falar que você talvez não é a pessoa para atender aquilo, para atender aquela pessoa, para atender aquela demanda. Então, encaminhar quando você percebe que alguma coisa não está bem é a melhor saída. Falando da minha experiência, eu tive uma experiência que foi breve, mas foi assim um caso muito complicado de uma mulher que estava saindo de um relacionamento abusivo e ela estava fazendo a terapia de uma maneira meio, não diria obrigada, mas assim, com muito incentivo da família, e ela também não sentia necessidade. Não sei se a variável do terapeuta homem influenciou em alguma coisa, se ela achava que os problemas dela seriam solucionados também pela terapia. Então foi um processo que não deu certo. Acho que ela também seria beneficiada pela terapia? Acho. Mas a gente também não pode colocar uma ferramenta na cabeça da pessoa, abrir um espacinho ali e colocar uma ideia de que terapia é a salvação de todos os seus problemas. Nós não devemos ter esse caráter aí salvador, esse caráter de solucionar todos os problemas do mundo, porque senão a gente se coloca num lugar de muito poder. E nós não podemos estar aí. É legal você ter falado dessa questão do terapeuta e as suas limitações filosóficas, enfim, da vida mesmo diária, e quanto que isso é mutável, né? Hoje pode ser que eu não consiga atender determinadas demandas por uma questão do que eu esteja vivenciando atualmente, ou até consiga, talvez, a depender. Mas amanhã pode ser diferente, eu posso não lidar com outras demandas e ter mais dificuldade nisso e naquilo, enfim. Isso é mutável. Assim como a relação terapêutica também é mutável. Pode ser que eu tenha um vínculo super importante, necessário e legal no início da terapia e isso vá mudando com o tempo. Quanto pode ser que eu tenha um cliente que não tem aquele vínculo muito consolidado e eu venha conseguir consolidar esse vínculo e fazer com que ele seja mais estruturado com o tempo da terapia. Sim, e de como o nosso intuito é ampliar o repertório do cliente, né? Então, às vezes, ampliar também a relação terapêutica já é uma intervenção. Fazer com que ele se comporte diferencialmente, fazer com que ele relate sentimentos, fazer com que ele pense diferencialmente sobre ele mesmo, é uma ferramenta muito importante, que é aquilo que a Milena falou antes sobre generalizar, né? A relação terapêutica é como se fosse um treino. E aí a gente tem, por exemplo, nós estávamos discutindo isso no GA, que é segunda-feira, né?
sobre a importância, às vezes, do ensaio comportamental, de levar aquilo para dentro da sessão e vamos ensaiar como que você vai falar com tal pessoa, vamos ensaiar como você vai falar com tal. E dar dicas também, ajudar a pessoa. Eu sempre fico pensando muito no quanto os clientes chegam na terapia com comportamentos que são muito punidos lá fora. É uma máxima que eu tenho na minha cabeça. Na maioria das vezes são comportamentos que são muito punidos e, obviamente, levam sofrimento. E nós devemos perceber quais são esses pontos e, obviamente, não atribuir culpa a essas pessoas, mas acolher a dor delas. Então, é muito íntimo, né? É muito intenso. E, falando de FAP, a intervenção por si só, às vezes, vem da relação terapêutica. De olhar para aquilo, de responder aquilo de uma maneira diferente, de acolher aquela dor e de fazer com que ele fique mais propenso, talvez, né? Se foi clinicamente relevante, expor isso para outras pessoas também. E como que isso não está necessariamente ligado ao tempo de terapia, né? Isso pode acontecer em curto, longo, médio, enfim, prazo. Eu acho que isso não pode ser medido dessa forma. Vamos para as indicações? Acho que é o momento. Será que a gente sabe indicar ainda as questões? Ixi, vamos ver, né? Você quer começar ou eu vou? Pode você. Tá. Eu gosto, gente. Quem lembra aí das primeiras indicações? Eu sempre sou a pessoa das séries, dos vídeos, das questões. Na verdade, nós dois, né? Nós sempre fomos mais audiovisual também do que texto. Mas eu vou indicar uma palestra que foi feita no IBAC no ano passado, na jornada de formulação de caso clínico. Foi uma palestra que foi feita pela famosíssima e queridíssima Ana Karina de Farias, mas não é um caso atendido por ela, é por uma psicóloga chamada Ellen. E a palestra se chama Relação Terapêutica do Conceber ao Parir. Fala sobre um cliente chamado Leonardo. E eu não vou falar mais sobre, porque não vou dar spoilers, mas assistam para vocês entenderem o poder de uma relação terapêutica e como ela deve ser intensa e íntima. E o quanto é forte. É um caso que, assim, emociona. Assistam, tá lá tá lá no YouTube do IBAC Eventos. Digitar no YouTube, IBAC Eventos, e tem essa palestra Relação Terapêutica do Conceber ao Parir. Isso também vai estar no nosso destaque no nosso Instagram. Eu não tinha visto, na época, essa palestra, e fui ver quando você falou. Nossa, é linda demais. É lindo. São momentos assim que eu acho que a gente passa por uma transformação até do papel do terapeuta, né? De como a gente aprende, por exemplo, o que deve ser o psicólogo dentro da universidade, por exemplo, num viés psicanalista. Uhum. E você assiste uma palestra dessa e eu fico, é tão emocionante, e quanto a gente não deve privar as nossas emoções também enquanto terapeuta. Então é muito bonito até para o autoconhecimento de repertório de atendimento mesmo, gente. Indico muito. E se vocês assistirem, botem lá no nosso Instagram, falem com a gente sobre, comentem com a gente o que vocês acharam da palestra. E depois a gente vai lá no Instagram da Ana Karina e da Ellen, da psicóloga que atendeu o caso, e vamos elogiar elas, tá? Vamos mandar esse biscoito que elas merecem. Exatamente. E eu, como sempre, gosto daquele apanhado histórico e sempre tentando buscar uma maneira mais prática da gente lidar com o que a gente vem discutindo aqui. Então eu vou indicar hoje um artigo que chama Abrangência e Função da Relação Terapêutica na Terapia Comportamental, da Gasparina Louredo de Bessa Braga. Esse artigo ele vem fazendo esse apanhado histórico, bem o que a gente conversou aqui ao início do podcast, que é essa questão de entender todo esse caminho histórico que a análise do comportamento percorreu, o que houve de errado nesse percurso e como que essas coisas se mudaram até que a relação fosse vista como algo importante. E aí ele vem com aspectos práticos mais ao fim do texto, que eu acho que é bem legal. Eu acho que você falou isso de aspecto histórico, eu fiquei pensando muito, e algumas pessoas podem cobrar da gente, por exemplo, falar sobre a terceira geração, terapias contextuais, terceira onda, como vocês queiram encaixar aí a nomenclatura. Nós sabemos e estudamos também, a relação terapêutica é muito falada lá, o contextualismo, são coisas muito ricas, mas nós estamos guardando essas sementinhas para episódios específicos, tá? Então nós estamos falando talvez de uma terapia analítico-comportamental mais tradicional. Falamos de FAP, né, obviamente, que é a mais comum entre as pessoas
Até no Brasil mesmo, a gente percebe que a ACT, que a DBT estão chegando ainda muito pra gente. A gente tem materiais que são novíssimos sendo traduzidos ainda, mas nós sabemos que elas são importantes, sabemos que elas são o futuro, digamos assim, e vamos falar sobre elas em episódios no futuro próximo. Específicos, dedicados. Sim, porque eu acho que é muito importante. E nós estamos falando, obviamente, de uma maneira, entre aspas, generalista para análise do comportamento, né? Quando nós formos falar das abordagens específicas, por exemplo, em episódios sobre ACT, talvez, né, tô falando ACT para falar sobre aceitação e compromisso, né, terapia de aceitação e compromisso, nós também vamos trazer aspectos sobre relação terapêutica, né? A ACT, desculpa, é uma abordagem que fala muito sobre sentimento. Muito. Então, dentro da relação terapêutica, também não pode acontecer esquiva experiencial. A pessoa tem que sentir, seja aversiva ou não, o que ela está sentindo dentro da terapia. Então, o terapeuta tem que saber e pontuar e acolher aquele relato, né, e aquele sofrimento. Mas isso a gente vai trazer em episódios... Cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Pessoal, a questão relação terapêutica é como se fosse uma parte muito fundamental do nosso trabalho, mas a gente não tem regra e não tem instrução para dar. Assim como nada na análise do comportamento é receita de bolo, né? E acho que o intuito disso tudo se joga, trabalhe, estude muito, faça supervisão, leia, mas viva aquilo que o seu cliente, né? Fique sob controle do que ele está te trazendo, fique sob controle do que faz ele sofrer, acolha a dor dele. Eu acho que esses são passos muito, assim, bem fundamentados para que vocês tenham um ótimo vínculo. O vínculo o primeiro ponto que eu sempre tento acolher e sempre tento fazer com os meus clientes é ter vínculo com eles. Para que nada do que eu fale, para que nada do que eu faça seja jogado ao vento. Para que eles entendam que aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou fazendo, tem um intuito e está vindo também de uma pessoa que se importa e que cuida deles, né? Eu tenho um cliente que eu tenho com muito carinho, que a gente tem uma máxima da terapia, que eu acho que vale muito também para esse cenário de falar de relação terapêutica e, enfim, né, do papel do psicólogo nisso tudo. E a gente conversa muito sobre deu na telha, vai e faz. No sentido de, vamos tentar. Se deu errado, ok, a gente olha para isso e tenta fazer de uma outra forma. Eu acho que na relação terapêutica as coisas também se constituem assim. A gente é muito cobrado durante a questão acadêmica de... que você tem que usar tal roupa, que você tem que fazer de tal jeito, tem que ser assim, assim, assado, enfim. E que não é isso que se assegura nessa relação. São muitas outras coisas que são lidas nas entrelinhas, que eu acho que está muito mais sob controle de quanto o terapeuta está naquele momento ali com o cliente. Sabe uma coisa que eu pensei agora e nós não trouxemos? Uma coisa que eu lembro muito de ser rechaçado na faculdade, quase punido, mas é uma coisa que acontece muito, por exemplo, no trabalho, são os afetos físicos dos clientes. Exato. Do cliente querer abraçar, do cliente querer... a gente falou dos presentes, né? Talvez a gente pudesse ter feito o gancho lá, mas assim, tem muito cliente que quer abraçar, que quer dar beijo, que é super afetuoso. E pensando, às vezes, de como a psicologia ainda é estudada e é ensinada nas universidades, a gente sempre teve que manter um distanciamento. Gente, isso é muito prejudicial. Nós somos pessoas também. E até, eu falo por mim mesmo, até desconstruir esse local foi muito difícil para mim também, me acostumar com o contato físico de uma paciente, de uma cliente. E para mim a chave que aconteceu assim foi numa sessão com uma cliente que nós nem estamos mais em processo, mas nós fizemos uma sessão que foi muito difícil. E ela é uma cliente muito esquiva, assim, muito resistente à mudança. Faltava muito na terapia. E um dia, assim, numa sessão muito difícil, que ela chorou muito, nós conversamos sobre diversas questões. No final ela falou, posso te dar um abraço? Porque hoje as coisas foram tão sensíveis pra mim que eu quero te agradecer. Eu falei, claro que pode me dar um abraço. E aquilo foi tão forte. Então, assim, hoje em dia se tem obviamente os clientes que beijam, que abraçam, que dão a mão. Hoje em dia não tanto na pandemia, tá, gente? Uhum. Tô falando hoje em dia no sentido mais amplo. Mas, assim, existem os clientes que beijam, que abraçam, que dão a mão. Tem cliente que entra, só balança a cabeça. Então, é entender também como o cliente experimenta aquele afeto, né? Mas eu acho que é um local muito legal e muito afetuoso mesmo. E o quanto que as nossas expressões precisaram ser modificadas, né, nisso tudo. Você falou do afeto físico. Eu lembro de um comentário de uma cliente que começou o processo comigo
já na pandemia, a primeira vez que ela me viu sem máscara, porque eu fui tomar um copo de água, e ela, nossa, que bom ver seu rosto. Nossa, que gostoso saber com quem eu tava conversando, de olhar pro todo. Enfim, né? Mudanças no nosso cenário. Mudanças, eu acho que nós temos um episódio que fala muito sobre atendimento online, sobre mudança de contingências, mas assim, a relação, o vínculo, todas essas questões íntimas também são feitas na terapia online, na terapia com máscara, na terapia com visor. Então, assim, a gente só precisa se cuidar, mas o trabalho é o mesmo. Então, o afeto, o carinho, o cuidado também é o mesmo nesses casos. Temos mais... enfim, gente, eu acho que, assim, nós estamos dentro desse especial de clínica. Nós queremos continuar discutindo aspectos relevantes e específicos sobre o nosso atendimento, sobre, enfim, a prática do analista do comportamento nos consultórios. Nós queremos que vocês mandem pra gente quais são as coisas que vocês querem escutar, quais são os convidados que nós podemos receber, quais são demandas que vocês querem falar. Nós queremos ainda ampliar esse especial para vários episódios. Espero que vocês tenham gostado desse contexto mais conversa também, minha e da Milena, porque a gente se sente muito à vontade fazendo isso. Nós temos esse exercício há quase 3 anos, né? O GEAC é nada mais, nada menos do que isso, que sentar com outros psicólogos e debater sobre vários temas. Claro que apoiados por texto, né? Aqui a gente também deu uma leitura, nos embasamos, mas a gente não queria perder esse aspecto do nosso podcast, que é ter uma conversa sincera sobre a nossa prática. E talvez isso foi o que pesou pra gente, né? Uma responsabilidade de, será que o que a gente tá falando faz sentido? Será que o que a gente tá falando tá embasado? Será que o que a gente tá falando é cientificamente analítico comportamental? Só que eu acho que, enfim, nós estamos colocando o que a gente sabe, o que a gente gosta, o que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo. E a gente também tá aqui para tirar dúvidas se alguma coisa que foi dita não foi entendida, dica de texto, dica de qualquer outra situação também. E assim como a gente inicia os debates aqui, né, enquanto falantes a vocês, a gente também gosta de ouvir a participação de vocês no nosso Instagram. Se puderem comentar, conversar conosco, colocar qualquer dúvida lá, a gente está sempre procurando responder vocês por lá também. Gente, nós somos o @santacontingenciapod no Instagram e também @geacpp no Instagram. Sigam a gente lá, conversem conosco, mandem os feedbacks do episódio, falem sobre o que vocês querem ouvir nos próximos, manda a gente para os convidados que vocês querem também, porque a gente vai chamar alguns, nós queremos fazer essa ponte de mediação. E antes da gente terminar, tem uma coisa muito importante. Acho que vocês devem ter percebido que o nosso áudio mudou. Nosso áudio mudou, que as coisas estão um pouquinho melhores. Nós temos que agradecer muito o pessoal do Centro Universitário Toledo, né? O pessoal da Podcast Lab, que está cedendo um espaço, assim, não só físico, mas afetuoso, gigantesco, para a gente estar voltando a produzir. E eu queria que a me desse os nomes certinho, para a gente poder agradecer as pessoas e deixar público aqui o registro. Eu acho que a gente pode começar aí com a ponte inicial, né, que é o Alisson do Carmo, mas dizer assim que nesse momento estamos aqui extrapolando o horário de um colega, amigo aqui, o Vitor, que está super nos ajudando. Acho que é importante a gente agradecer essas duas pessoas. Obrigado, pessoal. Acho que sem esse contexto físico e até de incentivo a gente não estaria voltando, né? Espero que vocês tenham gostado agora do nosso áudio, porque nós prometemos que um dia viraria profissional o negócio e virou, gente. Então, bora lá, escutem o nosso podcast, falem com a gente, sigam o nosso Instagram e é isso. Daqui pra frente a gente traz mais episódios pra vocês. Muito obrigada, pessoal. A gente se encontra na próxima. Até mais.